Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aí pra gente atingir a marca de 4.000 inscritos. Deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, né, dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando o like, comentando nos vídeos, porque eu troco essa ideia com vocês, é muito importante, acrescenta muito, tô sempre aprendendo muito aqui nos comentários e sempre respondo geral. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, faço parte lá no canal, segunda, quartas e sextas, live show de bola, inclusive amanhã vai ter uma live de pré-jogo às 5h30, então se inscreve lá no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Então bora pro vídeo, vamos falar aí de um atacante, o novo reforço do Vasco da Gama, tá chegando aí um atacante que tá aqui, ó, já chegou a valer a multa rescisória desse atacante 60 milhões de euros. Tá pintando aí no Vascão. Vamos falar do Andrei aí, que pode estar saída do nosso Vascão. E falar também aí do Levenciano, do Projeto Somamos. Participou de uma live lá no canal Camisas Negras e tem muita coisa pra gente falar aqui do Leven, trazer alguns trechos da live, tá imperdível, tá show de bola e sempre aí acrescenta muito a maneira que a gente quer ver o nosso Vasco da Gama. Roda a vinheta? Não, hoje não tem vinheta não. Hoje tem o Leven falando o que todo vascaíno quer ouvir, que é isso aqui. Clube que eu amo, porque eu entendo que ele está sendo gerido da maneira equivocada e que nós temos como colocar ele no lugar que merece e dar uma bofetada na cara do nosso rival, de mostrar a eles o que é gestão de verdade, para que a gente possa derrotá-los dentro do campo e fora do campo através da nossa competência também. Mostrar quem nós somos para o mundo todo. É isso que eu quero. Família vascaína, vamos para o primeiro assunto aqui do nosso vídeo, que é o Andrei, né, que pode estar de saída aí do nosso Vascão. Já queria saber a opinião de vocês, deixam aí nos comentários se o Andrei vai fazer falta, se é o momento da saída do Andrei. Quero saber o que vocês acham dessa notícia aqui que tá na Bola VIP. Tá o seguinte, Andrei dificulta a renovação com o Vasco após proposta do Japão e de um time da Turquia. O contrato do Andrei termina em dezembro. Então tá aqui na informação o seguinte, conforme o canal do Nicola, o Vasco tem encontrado diversas dificuldades para estender o contrato do jogador, que recebeu duas grandes propostas do exterior. Uma é do Cerezo Osaka do Japão e um clube da Turquia que não teve seu nome confirmado. Até o momento, abriram conversas para fechar com um volante de 23 anos. Então é isso aí, família vascaína, essa é a notícia. O Andrei que pode estar de saída, está aqui, que o Vasco está com dificuldade na renovação para estender o contrato do Andrei. Mas eu quero falar o seguinte, vamos falar só do campo, da bola. O Andrei hoje faz falta no Vasco da Gama? Vamos esquecer a questão financeira, que claro, o Vasco precisa de dinheiro, precisa vender o atleta, mas vamos falar do campo e bola nesse momento. O Andrei é um jogador que vai fazer falta para o Marcelo Cabo? Queria saber a opinião de vocês, já vou dar a minha aí, o Vasco tem o Rômulo, tem o Michel, tem o Galaça. Cara, sinceramente, não acho que o Andrei vai fazer falta ao Vasco. O Andrei é aquele cara, aquele jogador de muito altos e baixos, tem bons momentos, tem momentos ruins, então é um cara que realmente não entregou aquilo que a gente esperava dele. Nas categorias de base sempre foi um bom jogador, jogador de seleção, e eu achei sinceramente que no profissional acrescentaria muito. Claro que envolve aí outras situações, o Vasco tem times ruins que atrapalham os jogadores da base, mas eu acho que o Andrei, na minha visão, se eu fosse o Marcelo Cabo aqui, o Thiago Cabo, queria saber a opinião de vocês, o Andrei não faria falta porque realmente não consegue entregar aquilo que a gente espera desse jogador, que na base foi um bom jogador. Então, o próximo assunto aqui, família vascaína, vamos estar falando aí do atacante Tavares. É isso mesmo, esse é o atacante aí que pode estar pintando na colina. Então tá aqui na Bola VIP também. Marcelo Cabo expõe desejo e Salgado busca a contratação de atacante do Internacional. É isso mesmo, então a gente traz aqui na matéria, né, pra gente trocar essa ideia, tá aqui, ó.
nascido no Rio de Janeiro, já demonstrou em algumas mensagens pelas redes sociais que deseja atuar pelo Vasco, seu time de coração. Na base dos gaúchos, marcou 200 gols, sendo 41 em 29 jogos entre 2018 e 2019 pelos juniores. Sua multa rescisória, inclusive, chegou a ser, sabe de quanto, torcedor vascaíno? 60 milhões de euros. Atualmente sem clube, não se acerta com o Colorado. O jovem deve desembarcar nos próximos dias, já que tem conversas bem avançadas com a diretoria do clube carioca. Tá aqui uma publicação do jornalista Thiago Franklin. Então é isso aí, família vascaína. Mais um atacante pode estar pintando aí no Vasco da Gama. O atacante Tavares, de 19 anos. Eu, sinceramente, nunca vi o jogador atuar, mas está aqui que é um jogador que faz bastante gols, mas fica aquela situação que eu sempre trago aqui, mais um jogador que na minha visão é um coadjuvante, não é aquele jogador que vai vir, vai vestir a camisa e vai ajudar. E essas contratações do Vasco, sinceramente, atrapalham bastante, incham o elenco e não consegue dar aquele peso para a gente se diferenciar dos outros times da Série B. Essa é a minha visão. Inclusive, eu já vou trazer aqui, logo de cara, já de bate pronto, o Levin fala essa situação aí do time do Vasco na Série B. Vou trazer aqui para vocês e quero que vocês deixem a opinião de vocês aí. É uma oportunidade de mercado? Sim, é um jogador que está sem contrato, um jogador que na base foi artilheiro, mas será que é o momento do Vasco investir nesses jogadores? O Vasco está vivendo um momento difícil na Série B, eu não sei se vai dar certo, eu só acho que o Vasco tem que trazer jogadores realmente que venham para ser titular. Então o Levin também falou um pouco dessa situação aí do time do Vasco montado para essa Série B, se liga só. Se você pegar esse time do Vasco e colocar qualquer outra camisa de time de Série B, não vai ter muita diferença. Então, nós não podemos ser isso tão pequeno, tão fraco. Nós temos que nos reconstruir enquanto potência do futebol brasileiro, potência do futebol sul-americano. E isso é perfeitamente possível de ser feito. Então, eu lamento muito, realmente, que nós estejamos fazendo a opção equivocada na forma de gerir, de escolher como gerir o Vasco. E lamento mais ainda que tudo indique que as pessoas que lá estão não têm um projeto de Vasco, para o Vasco, e simplesmente um projeto, aparentemente, de interesses pessoais e de poder. Porque se fosse um projeto de Vasco para Vasco, qual seria o óbice de se conhecer o Somamos e implementar o Somamos? Se quem deveria estar mais magoado com tudo, que foi o cara mais sacaneado nessas eleições, está dizendo tudo bem. Apesar disso, eu posso ajudar. Então, o que faz a gestão, em vez de buscar recursos, ficar punindo beneméritos, expulsando sócios? Qual é o propósito disso? Família, vamos continuar nessa pegada aí, dos trechos aí da live do Levin ontem, foi uma live show de bola. No vídeo de mais tarde também eu vou trazer outros textos também bem legais, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, esse trecho agora é o torcedor cliente, uma situação aqui que eu sempre falo aqui nos vídeos. Tem alguns influencers que passam a influenciadores aqui do Vasco, que colocam o Vasco nessa situação de coitado, que sempre tem que apoiar, independente de qualquer coisa. Mas o Levin, dentro do projeto Somamos, analisou que o torcedor é um cliente. E que o cliente quer, um torcedor do Vasco, sendo cliente, ele quer ser campeão. Isso que os gestores do Vasco
tem que entender, não apelar por torcedor vascaíno, dizer me apoiem, por favor, a gente precisa, claro, a gente vai apoiar sempre, somos vascaínos até a morte, mas o Vasco precisa entender, principalmente os gestores que estão lá, que você precisa entregar alguma coisa também, não só pedir, porque aí é complicado. Aí uma hora o torcedor vai cansar e aí é o que a gente vê aí, essa associação aí do Vasco que alcançou números impressionantes, cada vez mais diminuir. Isso é porque o torcedor deixou de amar o clube? Não, é porque o torcedor está cansado de mentiras, de promessas que não são cumpridas. Então tá aqui o Levin falando essa parada. Pelas demandas de quem nós reconhecemos que é ou deve ser o cliente do Vasco, que é o torcedor. Ora, nós fizemos um diagnóstico de que o torcedor não quer um Vasco para 2032 ter 2/3 da receita que o rival tem hoje. O torcedor quer um Vasco disputando títulos. Se você fizer uma pesquisa de campo e perguntar claramente ao torcedor o que ele quer, certamente a resposta será essa. E toda instituição que se preze é um princípio de gestão de qualidade, se norteia por aquilo que seu cliente quer. Não adianta você construir uma instituição onde você fabrique produtos ou entregue serviços que não sejam aqueles que seu cliente queira comprar ou contratar. Então, nós temos que olhar para essa relação com o torcedor como uma relação entre fornecedor e cliente, no qual o cliente está insatisfeito. E está insatisfeito porque não tem resultados desportivos da maneira como gostaria de ter. Então, levando isso em consideração, a opção do Somamos não foi de reduzir despesas, de fazer esse downsize. Foi de buscar recursos, entendendo que o Vasco tem todo o potencial do mundo enquanto marca para isso. E a maior prova de que nós estávamos certos é de que nós conseguimos os recursos. E conseguimos os recursos sem sequer estar no Vasco. Imagine se tivéssemos. A maior prova de que o Vasco está sendo gerido da forma errada é que um projeto para o Vasco conseguiu trazer recursos para um clube sem que esse projeto estivesse sendo comandado por alguém que estivesse dentro do Vasco. Então, na minha avaliação, a opção está equivocada. Se essa opção tem como fundo algum tipo de maldade com o clube, eu não sei, não posso dizer. Até acredito que não. Prefiro acreditar que não. Prefiro acreditar que seja uma técnica financeira diante da incapacidade comercial das pessoas que estão gerindo o clube de efetivamente trazer recursos capazes de tornar o Vasco competitivo de fato. Não competitivo para vencer uma partida do rival, que nos deixa muito felizes, mas competitivo para ganhar títulos. O outro trecho da live que eu vou trazer aqui é sobre a justiça, né? Levin também fala na live de ontem, falou que está confiante. Vou trazer aí o trecho, a gente está bem ansioso para que a justiça tome uma decisão mais rápido possível, porque realmente a gente quer ver o Vasco sendo administrado de outra forma. Eu já falei isso aqui em diversos vídeos, não vejo diferença alguma do Jorge Salgado para as outras gestões do Vasco, as gestões anteriores. Então entregando para a gente jogadores fracos, jogadores limitados, basicamente o resto, né? Há quanto tempo o Vasco não contrata um bom jogador, uma grande promessa que se destacou na temporada passada? Então realmente, eu falei até isso na live ontem do Cruz Maltino Sem Fronteira, que não se faz um Vasco campeão, não vai fazer um Vasco campeão com o resto. Essa é a verdade. A gente precisa entender isso. Então, tomara que a justiça, e o Levin está confiante que vai ter a reviravolta e ele sim vai ser presidente do nosso Vascão. Acompanha aí.
Então, vejo aqui muita gente perguntando no chat se a justiça vai resolver, quando vai resolver. Vai resolver. Vai resolver e o nosso direito é muito bom. Eu tenho muita confiança de que vai resolver de maneira positiva. Afinal, quem mais foi desrespeitado pela justiça foi a própria justiça. A própria justiça foi a mais prejudicada, porque, afinal, a eleição do dia 7 aconteceu em função de uma ordem judicial, que depois foi desprestigiada por uma autoridade superior que não tinha competência para fazê-lo, e isso acabou sendo consolidado pelo próprio tribunal, que nós não podemos acreditar pela liturgia do cargo que todos ali ocupam, pela importância do cargo que todos ali ocupam, que seja algo orquestrado. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que todo juiz tem direito de decidir de acordo com a sua convicção, mas que o nosso direito é muito bom, é muito forte, que ele está fundado na nossa Constituição, que estabelece a autonomia das entidades desportivas, de que o nosso estatuto foi respeitado, de que a eleição transcorria normalmente até uma intervenção indevida de uma autoridade que não tinha competência para fazê-lo, e o fez num sábado à noite, numa época que o tribunal da onde ela é presidente estava fechado, no qual o próprio tribunal que ela preside reconheceu uma semana depois de que aquela autoridade, além de não ter competência, estava resolvendo uma matéria que não era para ser resolvida no plantão. Então, nós temos total confiança de que as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Se amanhã, se essa semana, se semana que vem, se mês que vem, não importa. Nós acreditamos sempre na justiça, temos esta fé de que as coisas serão da forma certa e adequada e que a própria justiça vai corrigir aquilo que ela fez em desprestígio a si mesma, porque se permitiu ser desprestigiada por uma autoridade superior que não era para intervir naquela decisão, que interviu de maneira indevida, conforme reconhecido pelo próprio tribunal que ela preside. Então, gente, eu acredito, Marcelo, que o Vasco está no caminho errado, não só desde que esta gestão assumiu, ainda que de maneira temporária, até hoje, mas desde há muito tempo o Vasco ainda tem gente no Vasco que acredita que o Vasco pode ser gerido exclusivamente através de voluntários, dos quais, com todo respeito, muitos não teriam emprego em lugar algum. As pessoas são colocadas no Vasco em posições que elas no mercado não teriam empregabilidade para aquelas posições que elas são colocadas. E o Vasco é gerido, em parte, por pessoas assim. Nós precisamos colocar no Vasco pessoas do gabarito, como aquelas que nós estávamos propondo trazer. Família vascaína, show de bola, tamo junto, vou ficando por aqui, vai ter mais vídeo hoje ainda, hoje a gente vai colocar mais um videozinho aí pra vocês, pra falar do nosso Vascão. Obrigado pela moral que sempre vocês estão dando aqui, e como eu sempre digo, hoje eu tô com a camisa, ó, essa aqui é a camisa do Vascão, ó. É muito bom ser Vasco, tá ao contrário aí, mas dá pra pegar, né? Tamo junto, valeu!